Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima 1 hora, o nosso objetivo é pôr em pauta todos os assuntos fundamentais, importantes, para a gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem perder de vista o que está acontecendo no Brasil neste momento, os debates do dia a dia, do cotidiano, que envolvem política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vamos conhecer as candidaturas apoiadas pelo MST eleitas em todo o país. Uma delas é Maíra, que se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. Historiadora Célie Pinto analisa a ascensão da extrema-direita e características da política brasileira. José Genuíno afirma que Constituição foi avanço popular, mas garantia de direitos sofre violações constantes. Não conseguiu votar no domingo? Saiba como justificar sua ausência de forma online. Réu no assassinato de Zé Maria do Tomé vai a júri popular 14 anos depois do crime. Entidades cobram justiça. E começou a mostra de cinema chinês em São Paulo totalmente de graça. Vamos falar dessa programação. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que tem muita coisa para falar. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E a gente começa a edição de hoje destacando um recorte específico nos resultados do primeiro turno das eleições, que são as candidaturas apoiadas pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ou seja, os votos para quem defende a reforma agrária, a comida saudável, a agroecologia, entre outros temas importantes. Pela primeira vez na história, o movimento se organizou em nível nacional para disputar as eleições municipais. E qual levantamento pode ser feito com o resultado das urnas do último domingo? Quem está com todos os números na ponta da língua e vai explicar pra gente é o nosso repórter diretamente do Recife, Daniel Lamir. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Nestas eleições, o MST elegeu 66 vereadores em 17 estados do país. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apoiou cerca de 700 candidaturas comprometidas com as pautas da Reforma Agrária Popular, distribuídas em 12 partidos. Entre as eleitas está Maíra, agora vereadora pelo PT no Rio de Janeiro. Ela é professora e historiadora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, militante do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular. Maíra afirmou que o combate à fome está como uma das principais pautas de seu futuro mandato. O MST já tinha eleito, feito o processo eleitoral em 2022 com essa pauta principal. E no Rio de Janeiro isso se agravou quando saiu o mapa da fome, em que afirmam que 2 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. E esse dado, ele pegou a gente, numa necessidade, sangue nos olhos, de construir, pensar políticas públicas, projetos de leis que contribuam para poder matar a fome das pessoas. A MST tem uma série de ferramentas na cidade, nacionalmente, mas também na cidade, de cozinhas comunitárias, hortas solidárias, e a gente entende que essa é uma ferramenta que pode contribuir tanto para a organização popular, quanto também para matar a fome das pessoas no cotidiano. Maíra atribuiu sua vitória a 2 fatores: a própria força do MST e também a vontade da população de ver renovação na política. Eu botaria 2 elementos principais para a vitória. O primeiro, que é a quase incontestável poder do MST, quase não, é incontestável o poder do MST no Estado,
E também a necessidade de renovação da política. A gente percebia na rua que essa questão da renovação, da juventude, vinha com bastante força. Então é uma candidatura e agora é um mandato que pretende contribuir para a renovação da política, tanto nos seus métodos, mas também na forma, na cara, para inclusive conseguir esperançar novos jovens de que a política é um caminho para todo mundo, em qualquer lugar. A mobilização do MST para eleger políticos começou cedo. Ainda em julho, cerca de 250 candidatos e candidatas de 22 estados participaram de uma plenária preparatória para as eleições na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, no interior de São Paulo. O objetivo foi discutir aspectos políticos e burocráticos das campanhas. A lista completa dos 66 nomes eleitos está disponível no site brasildefato.com.br. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. O tema da reforma agrária envolve questões seculares que seguem em aberto no nosso país. Por isso, nada mais justo que a população sem terra ser cada vez mais representada também na nossa política institucional. Aliás, o sentido do bem viver se nutre também com espaços mais plurais e diversos na construção da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, como a gente sabe, esse é um desafio constante no nosso país, principalmente quando a representação política é desproporcional entre privilégios, poderes e dinheiro. Isso no Brasil e em boa parte do mundo também. E a cena eleitoral pelo mundo afora, a gente segue em convulsões, para usar uma palavra mais ou menos neutra. Isso porque a gente está citando Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina, Nayib Bukele em El Salvador. Nesse cenário, a cientista política e historiadora Cely Pinto lembra que esses tipos de antissistema surgem todos à direita. No Brasil, também nesse sentido, a gente teve a irrupção de algumas figuras como Jair Bolsonaro, Pablo Marçal, e de acordo com Cely Pinto, eles têm raízes na aniquilação do sistema político partidário. Isso tudo a partir da contestação da vitória de Dilma Rousseff no pleito de 2014, há 10 anos, obra de Aécio Neves, o perdedor inconformado. Cely Pinto lembrou esse marco na história recente do país em entrevista ao podcast De Fato, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. A conversa dela foi com o jornalista Ayrton Centeno e Kátia Marco. O PSDB achou que ia acabar, que a única forma dele se tornar presidenciável e assumir a presidência do país novamente era tirando o PT, e estava certo. Só que ele não se deu conta que ele e o PT faziam parte do mesmo sistema político e dependiam muito um do outro. E que sem o PT o PSDB não conseguia sobreviver. E morreu, né? Morreu. Aí não dá pena. Cely Pinto afirma ainda que tudo, de lá para cá, resulta desse processo de linchamento dos políticos e da atividade política. Ela associou o argumento com o baixo nível de debates, com o surgimento de personagens como Bolsonaro e Marçal. Nesse diálogo com o Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Cely Pinto também comentou características da política brasileira. Ela apontou que o Brasil conjuga um sistema patriarcal com o neoliberalismo. O Brasil é um país estruturado em cima de um sistema patriarcal que se conjuga muito bem com o neoliberalismo decadente que nós vivemos. Então, o capitalismo, no momento que ele está, ele precisa desesperadamente de não abrir espaço para novos atores, para novos sujeitos, homens, negros, mulheres trans, homens trans, ou seja, há uma dificuldade muito grande no país inteiro. Cely Pinto é professora aposentada da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul e no podcast De Fato ela afirmou que para falar em feminismo de direita é uma contradição em termos. Ela destacou que a mesma lógica vale para outras lutas de direitos, como na questão racial e também na diversidade sexual. Isso é uma contradição em termos. Tu pode... Há nos Estados Unidos um grupo de um grupo de mulheres feministas, um branch de feminismo, que é o feminismo liberal.
É o feminismo do empreendedorismo, o feminismo do sucesso econômico, que é um feminismo que poderia aparecer como de direita, no sentido de ser um feminismo liberal norte-americano. Certamente todas elas, ninguém vai votar no Trump. Então, um feminismo de direita, essa direita como se constitui, ele não existe. Porque o feminismo é um movimento libertário, um movimento de igualdade, assim como não pode existir um movimento antirracista de direita. Ou um movimento pró-direitos LGBTQIA+, de direita. Porque a direita, ela é a favor da manutenção das diferenças no sentido que ela seja a diferença que tem poder. Então, não acho que não pode existir. Pode existir mais a direita ou mais a esquerda, se tu coloca, sempre a direita e a esquerda são sempre conceitos relativos. Então pode dizer, tal feminismo está mais à direita do que outro feminismo, mas um feminismo de direita, exatamente as mulheres que se candidatam pela direita aqui e alhures nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Itália, onde elas se colocam sempre como antifeministas, né? Elas se autodefinem como antifeministas. Vale destacar que Sally Pinto também criticou a presença do machismo e da misoginia nas esquerdas. Isso apesar de ter menor intensidade e ser contraditório na essência. Outro ponto comentado por ela foi a relação familiar na participação da política. Eu fiz há muitos anos atrás uma pesquisa vendo o percentual de homens que vinham de famílias políticas e o percentual de mulheres que vinham de família política. Não é diferente. Ou seja, se tu pegares... Pode ser o filho também, não precisa ser a filha. O filho, muito... Pega Alagoas, nós temos os calheiros, os liras, eles dominam praticamente todas as cidades do estado, eles dividem o estado entre si. Até na esquerda, pega o Campos, que tem em Pernambuco, que tem atrás de si o pai, que tem Eduardo também... Campos. E que tem ligações com antigas com Miguel Arraes. Então, as famílias políticas, principalmente no Nordeste, elas são muito fortes. Então, isso é uma questão que tem que ficar bem clara. Não são só as mulheres de direita que vêm de famílias políticas. Os homens de direita também vinham de famílias políticas. Mudou. Por exemplo, se nós pegarmos as eleições de 2018, onde houve um aumento bastante significativo de mulheres, houve bastante significativo aumento de mulheres de direita. E essas mulheres não eram filhas, mães ou esposa de nenhum político. Elas vinham do Vem Pra Rua, elas vinham dos movimentos... Da militância de movimentos sociais de direita de 2013 e de dentro das igrejas, inclusive do conservadorismo da Igreja Católica, porque atualmente se esquece muito que há uma Igreja Católica também muito conservadora e sustenta, inclusive, candidaturas. Essas mulheres, interessante, elas se elegeram e se elegeram quase fora dos partidos políticos. Elas tinham um partido político só porque assim, é obrigado a ter um partido político para se eleger, mas elas entraram na política, como Carla Zambelli, por exemplo, elas entraram, um exemplo, mas tem vários outros, elas entraram na política pelos movimentos sociais, principalmente pelo Vem Pra Rua. Então, elas entram no movimento. Em 2022, elas são reeleitas, essas mulheres de direita, uma parte significativa como a candidata, como o deputado mais eleito no seu estado, que tem mais votos em seu estado. E aí elas têm o apoio do partido. Os partidos vão lá, puxam elas e largam dinheiro em cima. Porque elas são puxadoras de votos. Então, você vai ver no Rio, você vai ver em São Paulo, Santa Catarina, mulheres eleitas com uma grande quantidade de votos. Primeiro, segundo lugar, entre os mais votados entre homens e mulheres. Então tem uma mudança aí, que é uma mulher conservadora, uma mulher que vai para dentro do Congresso Nacional gritar contra pautas, contra as mulheres, mas não são filhas, nem esposas, nem irmãs de ninguém.
E tem poder, porque a CCJ, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, é dirigida por uma mulher da extrema-direita. Então, esse é uma grande contradição, talvez não seja contradição, mas seja uma grande tristeza do movimento feminista, que passou 40 anos lutando para que as mulheres chegassem aos postos legislativos e ver esse número bem significativo de mulheres de extrema-direita tentando acabar. Tem mulheres na Câmara de Deputados, tem um projeto de mulher na Câmara de Deputados querendo acabar com a cota de 30% de candidatas em partidos. É um projeto que contrassenso de uma mulher. Célie Pinto também comentou a proposta de políticos que se colocam como antissistema. Se a gente pegar essas pessoas e separá-las individualmente, é uma coleção de palhaços, alguns mais palhaços, outros menos. Tem Tiririca, tem... Agora, se nós pegarmos eles em conjunto, nós vamos ter uma outra forma de explicar isto. Primeiro que eles são todos, sem exceção, candidatos de direita. Candidatos muito à direita. Jânio Quadros, o próprio Collor de Mello, o Bolsonaro. Então, são todos candidatos à direita. São todos candidatos que se colocam como antissistema. Quando há uma crise, por exemplo, nós pegarmos o Jânio Quadros, nós temos uma década de 50 muito pouco estudada no Brasil, mas com uma democracia muito fragilizada. Muito fragilizada. O Juscelino Kubitschek esteve no poder sempre ameaçado por uma direita militarizada, inclusive. Então, o Jânio Quadros aparece como uma vassoura na mão, como sempre com a corrupção sempre é um tema. É um grande tema. É um grande tema, não é a corrupção em si não tem o menor problema, o problema é o tema da corrupção. Então, o grande tema, ele ia varrer, todo mundo tinha uma vassourinha que usavam aqui na pela. Então, sempre esses indivíduos, eles estão na extrema-direita. O Milei está na extrema-direita, o Trump está na extrema-direita. O Orbán está na extrema-direita, na Hungria. Então, nós temos sempre essas figuras estranhas, elas vêm sempre da extrema-direita e sempre com um discurso antissistêmico. Ou seja, não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro estava há 28 anos e não tinha nada a ver porque ele nunca aprovou um projeto. Realmente, estava lá sentado, não tinha muito o que ver mesmo. Mas ele estava há 28 anos, mas ele é antissistema. Eu sou contra tudo isso que está aí. Gente, para conferir essa conversa na íntegra, procura lá em Brasil de Fato Rio Grande do Sul, ou também está disponível no canal do YouTube do BDF Gaúcho. Gente, o final de semana passado foi super correria por conta das eleições, mas a gente não pode deixar uma outra data importante passar batida. Dia 5 de outubro, que foi sábado, a nossa Constituição Federal completou 36 anos da promulgação. E vale lembrar o contexto da época, 1988. Era pouquíssimo tempo após os 21 anos de ditadura militar e o país conquistava a nova Constituição, apelidada de Cidadã. E pela primeira vez a Carta Magna trouxe garantias a direitos civis e sociais. O texto final é o fruto de grandes mobilizações sociais. Nessa conta, a gente soma a pressão de diversos grupos sociais na diversidade do nosso país. E apesar de apresentar muitos avanços em diversos aspectos, em várias áreas, muitas normas sequer foram efetivadas até hoje, e outras foram alteradas poucos anos depois da promulgação. Para entender mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir o ex-deputado constituinte, o ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele participou da Assembleia Constituinte e vai falar um pouquinho agora para a gente sobre esse processo de elaboração e esses 36 anos da Carta. Primeiramente, a gente volta para a década de 80. José Genuíno lembra que era uma época diferente, que o debate de ideias era intenso, mas respeitoso. De acordo com ele, o debate foi vencido a partir da capacidade de argumentação. Olha, tudo era permitido, nada era proibido, tudo era discutido. Segundo,
o debate decidia a votação. O debate, quem falasse bem, quem fundamentasse, ganhava o voto no plenário. E eu participei de alguns debates muito importantes, particularmente no tema do artigo 5º dos direitos e garantias, que era a primeira vez que se organiza sistematicamente um conjunto de direitos e garantias como princípios fundamentais da Constituição. Depois veio o artigo 5º, que eu participei. E aí os debates que me marcaram profundamente foi, mesmo perdendo o direito das mulheres, a questão da união estável, a questão do preconceito contra o povo negro, a questão da criminalização da tortura como crime imprescritível, que nós perdemos. E depois, Ara, eu participei muito intensamente da discussão e do debate sobre o artigo 142, que ficou famoso por causa do tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. E nós perdemos aquela votação, porque nós fomos para o plenário com o PDT, com o PCdoB, e perdemos a votação sobre o artigo 142. Agora, o ambiente da Constituinte era um ambiente saudável, não era esse ambiente tóxico, né? Era um ambiente que tudo se discutia, direita, esquerda e centro. Era um ambiente que você dialogava, não era um ambiente de guerra. Hoje tem uma guerra, antes era disputa. E mesmo frases famosas como é dano que se recebe, que era do Roberto Cardoso Alves, frases que surgiram naquele processo de embate, eram questões não dominantes da política. A própria Constituinte não estabeleceu uma submissão à mídia, Sim. Porque ela tinha um espaço próprio de comunicação com a sociedade, que era os 5 minutos no início do horário das 20 horas. Era uma comunicação legal com todos os veículos. Era uma espécie de Hora do Brasil para a televisão. Então, eu acho que foram coisas importantes. Vale demais essas reflexões sobre debates vencidos pela argumentação nos dias de hoje, né? Em uma época da chamada lacração e da desinformação, temos que pensar e agir nos cenários que a gente vive. José Genuíno lembra que a Constituição foi fruto da correlação de forças políticas, mas apesar das conquistas, o ex-deputado destaca que faltaram diversos avanços. Além disso, as pressões começaram logo em seguida para desmontar o texto aprovado. A Constituição, ela foi uma medição da correlação de força. Havia uma situação em aberto, não havia uma hegemonia definida. Você tinha 3 grupos ali. Você tinha o centro, que não é esse centrão, particularmente liderado por Mário Covas. Você tinha uma esquerda, PT, PCdoB, PMDB, uma parte, e você tinha a direita liberal, que era a minoria naquele momento. A hegemonia neoliberal veio depois com a crise do governo Collor e com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso. Então, olha bem, o processo da democracia liberal foi no limite. Eu acho que a Constituição foi o limite da democracia liberal. Agora, a participação popular não foi garantida, a questão da reforma agrária foi um impasse, a questão da tutela militar 142 foi o terceiro impasse, a questão dos meios de comunicação foi uma guerra, e a questão da tortura como crime prescritível também não se avançou. É tanto que o PT lançou uma nota na época dizendo que assinava, mas votou contra o texto globalmente. Portanto, agora, aquele processo, a Constituição, quando ela foi promulgada, ela já foi questionada. O Brasil não cabe na Constituição. Por isso que eu tenho aqui a frase famosa do Ulisses Guimarães. Ele diz: a Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. José Genuíno destaca que houve alterações muito significativas ao longo desses 36 anos. Algumas delas começaram ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, entre 1994 e 2002. De acordo com o petista, as mudanças afetaram primeiramente o controle do orçamento brasileiro, mas depois, de acordo com ele, veio o impacto mais pesado, no caso, o golpe de 2016, contra a então presidenta Dilma Rousseff, do PT. Por isso, José Genuíno afirma que hoje são necessárias reformas para manter um caráter de Constituição cidadã. Eu destacaria dessas 129 as emendas que garantiu a hegemonia neoliberal do governo FHC, papel do Estado, Conselho de Empresa Nacional e
a questão das privatizações. Depois nós tivemos o processo de lei de responsabilidade fiscal, que gerou o que eu chamo de tirania fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela acabou estabelecendo uma tutela, particularmente sobre o artigo 7 da Constituição, depois sobre as políticas públicas de saúde, previdência, educação, meio ambiente, as conquistas que foram produzidas na Constituição. Então, eu diria para você que o principal fato que quase matou a Constituição foi o golpe de 2016, porque nós tivemos um cavalo de pau na institucionalidade de 88. Esse cavalo de pau, ele criou uma situação do que eu chamo uma congestão institucional, que é o que nós estamos vendo até hoje. A relação dos três poderes, o papel do Ministério Público, a governabilidade, ora é o Congresso que governa, ora é o Judiciário. Nós temos que fazer uma grande mudança do ponto de vista institucional, porque a institucionalidade de 1988, ela foi adulterada, no meu modo de entender. Eu coloco essa questão no livro Constituinte Avanços, Recuos e Crises para analisar o processo que nós estamos vivendo. E portanto, eu acho que, como a Constituição de 88 foi produto de um pacto, vamos dizer assim, não tanto selado, mas porque havia uma correlação de força diferente, aqui não tinha ainda o consenso de Washington quando a Constituição foi feita, a queda do muro vem logo em seguida, em 89 e 90, depois veio o processo de privatizações em larga escala, depois vieram os processos que culminaram com as várias investigações. Portanto, eu acho que eu participei intensamente da Constituição de 88, da Constituinte, e eu tenho uma visão crítica do que aconteceu. E a gente não fez uma reforma para atualizar a Constituição. A reforma que aconteceu foi para adulterar a Constituição de 88, que ela era uma obra aberta. E é bom deixar claro para quem nos acompanha que a Constituição não é obra de oráculos e hermeneutas. A Constituição é produto da luta de classe, dos conflitos, das reivindicações, do choque de interesse. E ela foi bem isso naquele momento crucial da transição. Gente, a entrevista completa com o ex-deputado José Genuíno pode ser acessada no site brasildefato.com.br. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado de toda a nossa equipe aqui do Brasil de Fato que veio do fundo do nosso coração, gente. A gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre vai ser, trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todo mundo. É fácil, gente. Vai em apoie-se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto! Agora vamos lançar uma perguntinha que pode servir para você que está nos ouvindo ou para alguém que você conheça. Como justificar a ausência de voto para quem não conseguiu ir no domingo passado às urnas? Já adianto por aqui que eleitores e eleitoras têm até o dia 5 de dezembro para esse procedimento. Daniel Lamiro volta no programa para explicar para a gente. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira.
Eleitores e eleitoras que não conseguiram votar no primeiro turno têm até o dia 5 de dezembro para justificar a ausência. Uma das formas mais simples é pelo e-título, disponível tanto para Android quanto para iOS. Basta baixar o aplicativo, preencher os dados solicitados e enviar a justificativa diretamente ao juiz eleitoral responsável. Além do e-título, há também a possibilidade de preencher o formulário de requerimento de justificativa eleitoral, conhecido pela sigla RJE. O documento precisa ser entregue em postos específicos com mesas receptoras de justificativas organizadas pelos tribunais regionais eleitorais. O formulário está disponível nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, como cartórios e centrais de atendimento, e também no portal do TSE. Importante ressaltar que deve ser apresentada uma justificativa válida, como problemas de saúde ou motivos profissionais. O histórico de justificativas também pode ser consultado diretamente no aplicativo e-título, que é acessível para eleitores que tenham o título em situação regular ou suspensa. Em caso de ausência nos 2 turnos das eleições, a justificativa deve ser feita separadamente para cada um dos turnos. Se o eleitor ou eleitora deixar de justificar ou de pagar as multas por 3 eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, seu título poderá ser cancelado. Isso implica em restrições como impossibilidade de obter passaporte, fazer matrículas em instituições públicas ou assumir cargos públicos. A justificativa é necessária porque, no Brasil, o voto é obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs entre 18 e 70 anos. Para os jovens de 16 a 18 anos e para pessoas com mais de 70, o voto é facultativo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Vale lembrar que a obrigatoriedade do voto é uma tentativa de ampliar a participação popular e, dessa forma, garantir a representatividade no nosso sistema democrático. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança, tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiras que retransmitem o programa todos os dias para o nosso Brasil.
A gente aproveita para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas por todo o país que recebem e compartilham nossas edições diárias. A boa notícia é que para essa rede crescer, você pode se somar e nos ajudar. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar nessa parceria, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, clica em como ser uma rádio parceira. Não se esqueça que, além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de podcast. Acompanhe no seu ritmo a hora que você quiser. O nosso programa fica disponível nas principais plataformas de podcast. Agora a gente destaca um novo episódio do caso Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. É que há 14 anos, após o crime contra esse líder comunitário, um dos réus pelo assassinato vai a júri popular nessa semana. Movimentos populares e entidades dos direitos humanos cobram justiça. Zé Maria do Tomé lutava contra o uso de agrotóxicos na região e foi assassinado em uma emboscada. Daniel Lamir está aqui para explicar que história é essa. O agricultor José Maria Filho, conhecido como Zé Maria do Tomé, foi assassinado na tarde de 21 de abril de 2010. Ele foi pego em uma emboscada no caminho para a comunidade do Sítio Tomé, onde vivia com a família em Limoeiro do Norte, no Ceará. Foram 25 tiros e 6 homens apontados como envolvidos no crime, entre mandantes e executores. Agora, 14 anos depois, somente um deles vai à júri popular. Francisco Marcos Lima Barros será julgado na próxima quarta, dia 9, no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, capital do Ceará, caso a sessão não seja adiada. Barros vivia na mesma comunidade que a vítima e é acusado de ter dado suporte na emboscada. Em 2020, o júri popular do réu foi remarcado por tempo indeterminado, isso após pedido da defesa, que alegou falta de tempo hábil para preparação para o julgamento e ausência de intimação pessoal. Diante da data do julgamento, entidades em defesa dos direitos humanos publicaram uma carta relembrando o histórico do caso. No texto, os signatários ressaltam que esperam que o julgamento ocorra e que haja condenação. A luta de Zé se intensificou quando viu sua filha e outras crianças sentindo coceira após o banho. Ele relacionou o sintoma à contaminação por agrotóxicos presentes na água fornecida pela prefeitura às comunidades. Zé acionou o Ministério Público, mobilizou a comunidade e pressionou a Câmara dos Vereadores para a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. A mobilização garantiu a aprovação de uma lei municipal que proibia a prática em Limoeiro do Norte. 5 meses depois da conquista, o agricultor foi assassinado e a lei foi revogada 1 mês após o crime. 9 anos depois, foi aprovada a lei estadual, intitulada de Lei Zé Maria do Tomé, proibindo a pulverização aérea em todo o Ceará. 2 anos depois do crime, o Ministério Público do Ceará apresentou denúncia contra João Teixeira Júnior. Ele é empresário, proprietário da Frutacor Comercialização e Produção de Frutas, acusado de autoria intelectual do crime. Além deles, outros 3 homens foram acusados de participar da emboscada. Os 3 executores morreram antes do julgamento. Os homens apontados como autores intelectuais do crime foram despronunciados pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A corte alegou falta de indícios que os conectassem ao crime. Assinam um documento 63 organizações, sindicatos e entidades, entre elas a CPT, Comissão Pastoral da Terra, e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carol Batailler. Locução Daniel Lamir. Vamos destacar que a cada mês de abril é realizada a Semana Zé Maria do Tomé. Os encontros trazem debates, palestras, exibições artísticas e uma romaria em homenagem ao líder comunitário. O evento reúne pessoas de todo o país, de áreas como ciência, os movimentos populares e também da igreja. O evento entrou no calendário oficial do Ceará por meio da lei estadual. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber diretamente as informações do Brasil de Fato no seu e-mail? É simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, você confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. O site brasildefato.com.br/boletim. Repetindo, brasildefato.com.br/boletim. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E começou mais uma mostra de cinema chinês em São Paulo. Não é qualquer momento, não. É a 9ª edição que está celebrando os 50 anos de relação diplomática entre Brasil e China. Para isso, são 14 filmes entre clássicos e contemporâneos premiados, inclusive em festivais ao redor do mundo. Outros filmes que fizeram um tremendo sucesso na China, que estão chegando agora de graça aqui para São Paulo, para todo mundo poder prestigiar, poder saber mais da cultura chinesa, saber mais da cinegrafia chinesa. E a gente vai poder prestigiar tudo isso de graça, então no Centro Cultural São Paulo. O evento começou já na última sexta-feira, dia 4, e se estende até o dia 15 de outubro, todo mundo vai poder participar. A gente vai explicar um pouquinho melhor da programação. Os ingressos são gratuitos, precisam ser retirados com 1h30 de antecedência, tem o site, as redes sociais, várias maneiras para poder se inteirar, mas agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o objetivo dessa mostra, e para isso a gente tem o diretor do Instituto Confúcio da Unesp, que é um dos responsáveis, ou responsável, melhor dizendo, por essa mostra, e a gente fala então com o professor Luiz Antônio Paulino. Mais uma vez ele nos atende, a gente agradece demais a disponibilidade. Professor, obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu, amigo? Bom, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Para mim também é um prazer grande poder estar participando aqui dessa conversa relativa aí à 9ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, que celebra aí, como o Lucas falou, os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. Maravilha, professor. É um momento especial, né? A mostra sempre traz muita cultura, enriquece muito nosso dia a dia, fazendo essa ponte, né, entre esses países distantes em alguns aspectos, próximos em outros, mas nesse momento que completa 50 anos da relação diplomática entre Brasil e China, é um momento especial. Imagino que para vocês do Instituto Confúcio também esteja sendo um momento assim de mais alegria, de mais entusiasmo, chegar para essa mostra com essa data tão bacana, né, professor? Sem dúvida, né? Além de comemorarmos os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, também estamos comemorando os 20 anos de criação do Instituto Confúcio na China, né? Aqui no Brasil ele já está há 16 anos. O Instituto Confúcio na Unesp, né, que é o nosso, foi o primeiro a ser criado, mas hoje no Brasil nós já temos outros 13 institutos em funcionamento. E para nós é evidente que podemos comemorar esses 50 anos através de um evento cultural como a Mostra de Cinema. Ela é de extrema relevância, né? Mesmo porque nessas relações bilaterais entre Brasil e China, elas têm, evidentemente, uma dimensão bastante ampla e cada vez mais profunda nas mais diversas áreas, né? Comércio, investimento, cooperação acadêmica, né? As relações políticas, enfim, é um relacionamento multifacetado. Mas as relações culturais, elas têm um papel especial nisso tudo, né? Porque eu acredito que de todas as relações possíveis, né, as relações culturais são aquelas que mais somam, né? Aquelas que mais agregam, porque em todas as outras áreas sempre existe, vamos dizer assim, margem para, enfim, disputas, margem para
eventuais controvérsias, né? Mas na cultura não, né? A cultura é algo que sempre soma, né? A cultura é como uma vela que você acende, né? Se você acende muitas velas no mesmo ambiente, uma não rouba a luz da outra, né? Elas apenas ajudam a aumentar a luminosidade total. Então, quando duas culturas se encontram, isso faz com que as duas culturas se enriqueçam, né? Então, esse relacionamento cultural e essa área que nós particularmente nos dedicamos aqui no Instituto, que é o ensino de língua e cultura, são áreas fundamentais, né, para que todos os outros tipos de relacionamento fluam da maneira mais tranquila possível. Que lindo, professor. Muito bacana essa metáfora da vela. Eu acho que conseguiu ilustrar bem, conseguiu iluminar muito bem qual que é a proposta do Instituto Confúcio e acho que incentivou ainda mais as pessoas a prestigiarem, até quebrarem um pouco de medo, professor, que é essa até a próxima pergunta que eu quero trazer um pouquinho, porque convenhamos que a gente está muito acostumado ao quê? A ver os filmes que vêm dos Estados Unidos, Hollywood, a gente é quase obrigado a ver esses filmes quando a gente vai no cinema. A gente ainda tem algumas parcelas, felizmente, de filmes brasileiros, mas no geral o que a gente vê são essas produções hollywoodianas aí que tentam vender essa imagem que a gente conhece muito bem dos Estados Unidos e toda essa linguagem que eles já impuseram e quase que vira uma maneira que a gente relaciona com o cinema. Então, quando a gente se propõe a ver o cinema chinês, aí é prestigiar uma produção que vem da China, a gente tem que sim superar um pouco de receio, um pouco de medo de parecer, gente, eu vou ver alguma coisa diferente, alguma coisa que não está muito no meu costume, né? Que provavelmente vai trazer outros estímulos, outras formas de entender a vida. E é isso que eu queria te perguntar. O senhor acredita que quem for prestigiar a mostra vai acabar encontrando muitos laços, muitas identidades? Olha só, isso são experiências, isso são medos, traumas que eu também convivo na minha realidade? Ou você acha que as pessoas que forem prestigiar vão acabar mais se deparando com, nossa, olha só que maneira diferente de entender a vida, são problemas que de alguma maneira são semelhantes, mas eu nunca olharia por essa lógica. Enfim, quero escutar um pouquinho do senhor, se você acredita que a mostra vai despertar um pouco mais de proximidade, de mostrar que nós somos distantes, porém temos muitas proximidades, ou vai ter esse impacto cultural que ele é riquíssimo, como o senhor disse, acaba iluminando ainda mais as nossas vidas, essas diferenças culturais, que elas são diferentes em alguns aspectos, mas claro que no fundo nos ajudam a entender muito mais a dinâmica da vida como um todo. Eu acredito que as duas coisas, né? Eu acho que a proposta, né, da mostra, né, de distantes mais próximos, né, ela mostra exatamente essa ideia, né, de que, embora distantes geograficamente, a gente está próximo, sob diversas dimensões, né? É óbvio que podemos falar que são dois países em desenvolvimento, que são dois países que têm os mesmos desafios, mas, do ponto de vista cultural, também há uma grande proximidade, né? A gente não pode esquecer que, no processo de formação social do Brasil, nos séculos XVI, XVII e XVIII, a nossa proximidade cultural era muito mais com o Oriente e com a África do que com a Europa, né? Como o Gilberto Freire deixa bem claro naquelas obras clássicas, né? Casagrande Senzala, Sobra dos Mucambos, mostrando o quanto a influência oriental ela foi importante na formação social do Brasil nos seus primeiros séculos de existência, né? A chamada europeização do Brasil ela se dá apenas depois do século XIX, com a vinda da família real, mas até então os nossos laços estavam muito mais próximos, ou muito próximos da África e da Ásia. No caso da Ásia, tanto Macau quanto o Brasil eram colônias portuguesas, havia muito intercâmbio de pessoas, de funcionários, e isso acabou tendo uma influência grande em vários aspectos da nossa cultura, né? Então, se você pega diversos aspectos da cultura brasileira, sobretudo nesse período, né, na arquitetura, na indumentária, na formação da família, a gente percebe uma grande influência oriental e chinesa. Então, em diversos aspectos da nossa
vamos dizer assim, psicologia coletiva, na nossa visão de mundo, ela tem muito, vamos dizer assim, muitas interfaces com essa visão chinesa, né? Então, em muitos aspectos, a gente se identifica muito com eles, né? Então, e, sobretudo, como seres humanos também, porque eu acredito que muitos dos aspectos que vão sendo mostrados nesses filmes, eles mostram dramas humanos, mostram, enfim, os sonhos que as pessoas têm e que são comuns a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Agora, é evidente que também existem diferenças, né, que são, enfim, condicionadas pela história de cada país, pela sua própria cultura. E isso também, eu acredito que fica bastante evidente, né? Aí quando as pessoas assistem os filmes, né? Enfim, vamos dizer assim, em que pese, vamos dizer, vários pontos de contato entre a cultura brasileira e a cultura do Oriente, a cultura chinesa em particular, também há, vamos dizer assim, diferenças importantes, né, que são determinadas, sobretudo, pelo confucionismo, que acaba sendo, vamos dizer, uma doutrina social que, de certa forma, orienta toda a vida social pública na China, né? E que é marcado por muitos aspectos que são um pouco diferentes da maneira como nós nos relacionamos aqui. Maravilha, professor. Vamos falar um pouquinho dos filmes, então, né? Como eu disse, a mostra já começou ainda na semana passada, mas ainda tem bastante coisa para ver, se estende até o dia 15, tem muitos filmes bacanas que eu queria ouvir um pouquinho. É muita coisa, são 14 filmes, né? O ideal seria todo mundo ver todos, mas a gente sabe que é um pouco difícil agendar, então eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho da sua curadoria pessoal, a curadoria da curadoria, compartilhasse aí com a gente para esses próximos dias, para essa própria terça-feira, né? A gente tem, por exemplo, às 3 da tarde, A Lenda da Serpente Branca, depois às 5, A Espera do Amor, às 7h30, Sabores da Vida, enfim, queria que o senhor comentasse alguns 2 ou 3 filmes, pode ser um também, se quiser deslanchar um pouquinho mais, mas queria um pouquinho das suas dicas especiais de que filmes são imperdíveis dentro dessa mostra. Eu acho que todos os filmes são muito interessantes e todos abordando questões bastante interessantes, né? Agora, eu penso que talvez diria que é o filme mais importante, mas talvez o filme mais esperado da mostra se chama É Só por um Tempo, né? Só por um Tempo, o nome do filme, que mostra a história de um jovem derrotado na vida profissional e amorosa que decide voltar para casa dos pais buscando ali um porto seguro, né? E em meio a essas tentativas de recomeço e a inevitável convivência com os familiares, aí um reencontro inesperado desencadeia ali uma série de eventos que muda a sua trajetória, né? Esse é um filme assim muito importante. Esse filme, ele talvez aí a principal atração da mostra, né? E ele foi premiado no 14º Festival Internacional de Cinema em Pequim e também no 20º Golden Angel Awards, né? É um filme muito interessante. Um outro filme que também me parece que mostra um outro lado aí dessa filmografia chinesa seria o filme Vida, né? Que retrata um pouco ali também a beleza natural do Planalto de Loess, né? Que são aquelas terras áridas ali do norte da China, né? Teria também esse A Espera do Amor, que também é um filme bastante comentado, e um outro filme chamado
vidas comuns, né, que explora aí as nuances da vida jovem e adulta moderna da China, né? Aliás, isso é uma característica importante desses filmes, né, que estão sendo mostrados, que é sempre retratar a China moderna, a China contemporânea, né? Quando a gente ouve falar de cinema chinês, a gente se remete muito a filmes de época, de lutas marciais, né, coisas do tipo, né? E esses filmes e esses diretores dessa mostra são diretores aí chamada quinta, sexta geração aí de diretores chineses que focam mais nessa questão da vida urbana moderna da China, né? Os dramas pessoais que as pessoas vivem, enfim, e que mostram a China mais próxima do que, vamos dizer, seria a vida comum das pessoas, né? Maravilha. Então, aqui reforçando as dicas do professor, a gente está falando da mostra de cinema chinês que acontece em São Paulo. Ele comentou muito desse filme, que de fato foi premiado, é só por um tempo. Ele vai ser exibido, então, na quinta-feira, dia 10 de outubro, a partir das 7h30. Tudo isso no CCSP, o Centro Cultural São Paulo, de graça. E depois também ele volta a ser exibido no sábado, daí dia 12 de outubro, às 5h40. Esse outro filme que o professor comentou, Vida, ele vai fechar a mostra na terça-feira, dia 15 de outubro, quando encerra, então, a mostra de cine chinês aqui em São Paulo. A exibição é às 7h30 à noite. Ele também vai ser exibido antes. Ele vai ser exibido também no próprio domingo, dia 13, daí às 5h30. Enfim, são as dicas do professor, mas são todos os filmes muito bacanas. Uma curadoria seleta, afinal, são apenas 14 filmes de todo esse universo aí produzido na China, entre clássicos e também filmes contemporâneos que estão rodando aí em diversos festivais internacionais. Então, é uma oportunidade única. Oportunidade única não exatamente, né, professor? Porque a gente até estava comentando, tem essa exibição agora presencial, mas em novembro também, no mês que vem, vai ter também um momento da exibição online, que daí todo mundo pode conferir, né? Explica um pouquinho para a gente como vai funcionar a exibição online, professor. Não serão exatamente todos os filmes, né? Porque alguns filmes só podem ser apresentados em sala de cinema por conta aí do contrato com as distribuidoras que são proprietárias aí dos filmes, né? Mas a maior parte dos filmes, eles também vão fazer parte de uma mostra online que vai ocorrer do dia 11 ao dia 25 de novembro, né? Através da plataforma SP Cine Play, né? Então, esses filmes também vão estar, alguns desses filmes, não todos, né? Como eu falei, vários deles têm restrições para apresentação online por conta das distribuidoras, né? Quem quiser assistir todos os filmes tem que ir aqui na mostra aqui do Centro Cultural, mas alguns deles vão estar também passando nessa mostra online, né, que vai ocorrer de 11 a 25/11 pela plataforma do SP Cine. E também a gente fez uma parceria com o Museu da Imagem e do Som, que eles têm os chamados pontos MIS, né, em mais de 120 cidades do interior de São Paulo. E também algumas dessas cidades, aí depende, a gente está ainda verificando quais são as cidades que vão se interessar, né, pela apresentação, mas vários desses filmes também vão poder ser assistidos nas cidades aqui do interior de São Paulo, né, onde existem esses pontos MIS, né, que geralmente são pontos de divulgação cultural feitos aí em associação com as prefeituras locais, né? Maravilha, tá feito o convite. Então, já está rolando a Mostra de Cinema Chinesa, a 9ª edição, que está celebrando os 50 anos de relação diplomática entre Brasil e China. Tudo isso presencialmente de graça aqui no Centro Cultural São Paulo. Acontece até o dia 15. A programação completa pode ser vista ali em mostracinema.institutoconfúcio.com.br. Mas também qualquer coisa é só chegar por lá. Vai ter com certeza um filme muito bacana rolando de graça. A distribuição dos ingressos começa 1h30 de antecedência antes do início da sessão. E quem nos ajuda
ajudou a divulgar tudo isso foi o professor Luiz Antônio Paulino, ele que é diretor do Instituto Confúcio da Unesp, que é o responsável por toda essa mostra. Professor, alegria imensa falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente do Brasil de Fato, viu, amigo? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, com seus ouvintes, né, sobre esse tema que é tão caro para a gente, que é a cultura chinesa em suas várias facetas, né? E assim a edição de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual transmitiu o programa pela 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa é de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.